Ninguém começa com a corda no pescoço. Ninguém começa com uma multidão de comprimidos. Ninguém começa se jogando da ponte. Cheguei à conclusão de que eu deveria pôr fim na minha vida. Eu tinha já uma multidão de remédios. Minha esposa, ela tinha caixas fechadas sobre aquelas medicações psicotrópicas. Não estavam à minha vista, mas acabei descobrindo e decidi, terça-feira, na quarta de manhã, é meu último dia de vida. É isso. Então eu vi meus filhos, pra mim, quando eu fui colocá-los pra dormir, como se fosse a última vez. Minha esposa dormindo do meu lado, eu olhava pra ela como se fosse a última vez. Enquanto ela dormia, de madrugada, eu escrevi uma carta. E na carta eu escrevi assim: Heloísa, me perdoa, pois eu fracassei como pai, como esposo, como filho, como irmão, como cunhado, como servo, como teólogo, como pregador, como violeiro. E fui falando, diga para meus pais que eu os amo, diga para seus irmãos que eu os amo, diga para meus filhos que eu não sou esse fracasso que parece ser, que eu acreditei ser, mas que tinha algo de bom em mim ainda que você viu, por isso você casou comigo. E eu ia descrevendo uma carta que eu escrevi no meu bloco de notas. Eu falei, ela vai vasculhar minhas coisas, ela vai achar essa carta no meu bloco de notas. Coloquei lá, se não me engano era 12 ou 13 de março de 2021, meu último dia. Ela acordou, eu já estava com tudo debaixo da cama, galões de água para dar fim à minha vida. E quando ela saiu para trabalhar, eu estava afastado do trabalho, não tinha ninguém no quintal, meus filhos estavam com meus pais. Ela me deu um beijo, ela saiu, quando eu vi que bateu o portão lá elétrico, ela vi que ouviu de longe assim o som do carro, e eu comecei aquilo. Uma quantidade enorme, não vou falar quantidade, né? Mas uma quantidade enorme, mais de 100. Enquanto eu realizava aquilo, eu vou contar como foi, porque vocês vão entender o que Deus fez. Enquanto eu ficava exatamente no lugar onde eu oro, no meu quarto. E ali eu coloquei em cima da cama, do outro lado da cama, um louvor. Que loucura. Coloquei aquele louvor Além do Rio Azul. Não haverá mais noite ali, não haverá. Porque na minha cabeça, a minha oração era assim: Senhor, muita gente fala que o suicida vai pro inferno. Eu tendo a pensar que sim, mas eu dizia, como eu não sei, como não há a Bíblia não é taxativa sobre o suicídio, mas tem um não matarás, eu entrei nessa pira. Eu creio que pode ser que eu não esteja contigo eternamente, mas que pelo menos eu te veja do outro lado do rio. Pelo menos eu veja de longe assim. E saiba que nem tudo foi em vão. Mas pelo menos eu não vou causar mais dor para as pessoas, porque eu sou um estorvo na vida. Era isso que eu pensava. Quando terminou toda aquela quantidade exorbitante de remédios, eu já estava quase fora de mim, já sentindo aquele calor subindo, a boca já espumando aqui já, um vapor quente, uma saliva quente aqui, e eu já sem força, eu caí, e antes, orando, eu dizia, só me perdoa. Me perdoa por não viver meu propósito, me perdoa por não chegar quem eu sou, me perdoa por fracassar. E eu dizia, eu sou um fracasso, e caí. Minha esposa, ela já estava na Avenida Aricanduva, quase chegando no carrão. Ela recebe uma mensagem minha. E o que ela recebe? A minha carta. Mas a pergunta que eu faço é, quem viu a carta? Se eu estava em cima da cama, eu estava caído. Ela recebe minha carta sem eu ter enviado. Ela dá meia volta lá, dá um retorno e volta, que nem uma doida assim. E quando ela chega no quarto, ela me vê caído. Eu não estava desacordado, mas eu já estava num processo de... em grogue, bem lento. E quando ela chega, ela não me tratou mal. Isso me tocou. E aí a Heloísa olhou e falou assim, Fio, o que foi que você fez? O que você fez, Renan? Mas não tem problema. Enquanto ela dizia isso, ela ia me pegando, colocou assim minha mão assim do outro lado do ombro dela, foi me levantando, pegou um pouquinho da água que sobrou, jogou na minha cara, me dava uma batidinha assim, dizia, acorda, porque você não vai morrer. Você não vai morrer porque tem uma promessa na tua cabeça. Muita gente ainda vai comer da sua boca, muita gente ainda vai ser abençoada através do que Deus colocou no seu coração. O diabo vai cair na sua vida. Isso é uma luta, mas você vai vencer em nome de Jesus. Senhor, ele não vai morrer, eu creio que ele não vai morrer. Meu esposo não vai morrer, eu não vou ficar viúva nesse momento. Ela foi me pegando assim, e cada degrau que ela descia, ela dizia, Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Meu esposo não morre, meu esposo não morre. Deus tem uma promessa na vida dele, Deus tem uma promessa na vida dele. Você não vai morrer, Renan, você não vai morrer em nome do Senhor Jesus, eu não aceito, você não morre. E foi me levando, me levou até o carro, me colocou na frente, eu já meio caindo.
E o caminho inteiro ela pegava o volante, falava em línguas, chorando, batia no volante e dizia: santo é o Senhor que meu esposo não morre. Renan, você não vai morrer. Deus tem uma promessa na tua cabeça. Acorda! Ela batia assim na minha coxa. Deixa eu aqui. Não vou te deixar. Essa aliança aqui é pra eu não te deixar. Deus tem uma aliança com a tua alma. Você não vai morrer. Foi isso. E ela me levou, fizeram lavagem lá e tal. Aí eu fui pro hospital. Tava no hospital. Fui pro hospital psiquiátrico, onde eu fiquei quase 50 dias internado, longe da minha família. É o que chamam de sanatório.